Hoje eu vou falar sobre 5 erros que são cometidos por quem quer superar um relacionamento e está ainda sentindo ali dentro. O primeiro é não ter certeza do término. É normal que quando você vai terminar, você tem suas dúvidas. Você às vezes viveu muito tempo com a pessoa e hoje está pensando em terminar. Então todas aquelas lembranças, tudo aquilo vem à tona e daí mexe com você. E para que você não termine e depois fique com aquele arrependimento e pensando se deveria ter feito ou não, o ideal é que não tenha joguinhos. No relacionamento você não ficar falando toda hora, se for assim vou terminar, se for desse jeito vou terminar. Quando você for fazer isso, o ideal é que você já tenha pesado os prós e contras e tenha certeza dessa decisão. Porque depois ela pode nortear o teu pensamento e você nunca mais conseguir se recuperar totalmente. A não ser que, claro, você busque um processo terapêutico, mas aquilo fique na sua mente trabalhando e você não tenha mais paz no seu dia a dia. Então o primeiro ponto é você ter a total certeza sobre o término, sobre que é isso que você quer agora da sua vida para buscar novas oportunidades de relacionamento. O segundo é manter lembranças e presentes. Tem muita gente que comete esse erro e fala, mas não tem problema, ele me deu isso, me deu aquilo, ela me deu esse presentinho, ou me deu essa outra coisa, e eu mantenho isso, não que representa algo para mim, mas porque eu gostava na época, ou ainda gosto, ou uso. Mas o ideal é que você não tenha nenhum tipo de lembrança ou presente, pelo simples fato do gatilho emocional que isso desperta. Tudo que nós temos, vemos, ouvimos, tudo que entra pelos nossos sentidos, faz parte dos fatores ambientais que afetam o nosso pensamento. Então, se você mantém lembranças e presentes, quando você olha, isso pode te remeter a uma lembrança que você tem ali daquela pessoa. Isso pode ser com que dificulte, com que gere processos de fraqueza emocional ou que até faça com que você não supere essa relação. Então o ideal é se livrar de tudo, tirar tudo? Sim, esse é o ideal. Muitas vezes as pessoas ficam com dó, mas não adianta você ter dó e isso ficar pesando internamente dentro de você. Então desde coisas simples que você ganhou, pode ser ali um lápis, pode ser uma blusa, pode ser um retrato ou algo ali que remeta a essa lembrança. Se você vê que você tem isso, desse peso emocional, não está conseguindo se livrar dessa relação, você quer alavancar o seu perfil, você quer se abrir para novas relações, o ideal é que você se desfaça disso tudo. Porque isso pode ser o que está prendendo você de não conseguir evoluir. O terceiro é ficar com pena da pessoa. Esse é um clássico, principalmente quem está terminando e não consegue fazer realmente o término ali. Porque toda vez que vai falar para a pessoa começa a chorar, começa a relembrar, começa a falar que não vai conseguir viver sem a outra. Às vezes a pessoa até ameaça fazer algo contra a própria vida. E aí você não consegue terminar, você fica com pena dela. Só que essa pena é péssima, porque você está alimentando esperanças naquela pessoa. E você também não está conseguindo cumprir o seu objetivo, que é terminar essa relação para se abrir para outras. Então a pena, na verdade, parece que você está sendo gente boa, parece que você está sendo legal, parece que você está ajudando no sofrimento daquela pessoa. Mas na realidade você está sendo irresponsável. Porque quando você não termina, você é irresponsável com aquela pessoa, porque você está alimentando esperanças que talvez vocês possam ficar juntos, que talvez vocês possam voltar, que talvez vocês tenham que ficar. E a pessoa ela vai explorar essa pena, porque quando você tenta terminar, a outra pessoa sempre vai explorar para ver se você ainda tem algo ali em comum com ela. Ela vai falar várias coisas como, a gente vivia super bem, agora eu não sei o que fazer da minha vida. Enfim, ela vai dar vários argumentos para tentar mexer internamente com você e que você sinta pena dela e que aí você não termine. Só que nesse momento, você está sendo extremamente irresponsável. Você está despertando mesmo que seja um pouquinho, mas você está despertando esperança dentro dela. Você não está cumprindo com os seus próprios objetivos,
com o acordo que você fez consigo mesmo. E aí você vai só atrapalhar a sua vida e da outra pessoa. Porque quando você tem pena, você não permite que aquela pessoa passe pelo sofrimento e evolua. Às vezes aquela pessoa tem que passar por isso para que ela consiga evoluir, para que ela consiga achar outra pessoa. E se você tem pena e alimenta isso, como que você vai permitir que ela consiga também seguir em frente? Você não vai estar ajudando com isso. Então parece às vezes cruel você pensar em não ter pena da pessoa, mas você só está contribuindo para que ela consiga evoluir. E para que você consiga evoluir e olhar para frente. O quarto ponto é você manter amizade ou proximidade por carência. Então você foi muito acostumado a dar e receber carinho dessa pessoa. Então, quando você mantém essa amizade ou proximidade por carência, as coisas podem se confundir um pouco. E aí você e a outra pessoa ficarem confusos ali em realmente o que sentem. E tem muita gente que faz algo que é aí extremamente errado, que é realmente falar como está se sentindo para outra pessoa, ou seja, tentar ter apoio da pessoa com que você acabou de terminar. Essa não é a melhor pessoa para te oferecer apoio agora, porque esse ambiente ele está contaminado pelo que vocês viveram, pelo sentimento que está muito recente do término, enfim. O ideal é você não ter proximidade, porque as feridas elas demoram um tempo para caducar. É por isso que também teve o item dos presentes. Se você mantém presentes, lembranças, aquela dívida emocional ela tem que caducar. Assim é com a proximidade, com a amizade que você às vezes mantém por carência. Isso não é interessante. Nem para você, nem para outra pessoa. Você deixa ali os dois amarrados em algo que não tem mais esse objetivo. Claro que se você tem filhos, se você tem um negócio em conjunto, você tem que manter essas tratativas, mas que elas sejam única e exclusivamente para essa finalidade. E não para você alimentar uma amizade, para que você supra a carência do outro nesse momento que seria o mais difícil. Esse não é o ideal. Eu já tive pacientes que falavam, não, mas o meu ex ele vem, ele fica às vezes um pouco aqui, ele dorme aqui por causa da nossa filha. Ele passa, ele teria que buscar ela, mas ele acaba dormindo e fica um pouco ali. Olha como confunde a relação. E nesse dia eu lembro que eu perguntei para ela no consultório, eu falei, tudo bem, mas imagina que você está conhecendo um novo homem. E você está conhecendo esse novo homem, você gostou muito dele. E quando você chega lá na casa dele para visitar ele, ficar um pouco com ele, de repente, a ex dele está lá com a filha dele. Não só veio buscar, mas está dormindo e ficou um tempão lá, mais do que era o combinado. Eu perguntei para ela, você se sentiria confortável? Na hora ela falou para mim, não, nem um pouco. Ela tinha que ir lá só fazer o combinado e sair, porque agora eu tô namorando, tô saindo com ele. E daí eu falei para ela, então imagine o que você tá fazendo também com um ex e permitindo que ele fique ali mais do que o tempo e mantendo essa proximidade. Eu não estou falando que a pessoa tem que ficar de mal com o outro, não pode ter, às vezes, um bom convívio ou falar com a outra pessoa, principalmente para tratar disso quando tem filho, quando tem negócio. Mas não é o ideal você manter essa proximidade, porque você também pode ter essa confusão de pensamento que vai ali ficar norteando o seu dia. E o quinto item é inventar desculpas para encontrar a pessoa. A pessoa, geralmente, quando ela termina, ela está muito fragilizada e aí ela começa a inventar desculpa. Esse é um processo muito comum de autossabotagem que a pessoa nem percebe que ela está fazendo. Então, uma pessoa, às vezes, propositalmente, não buscou tudo. Se ela saiu da casa onde ela estava, ela deixou algumas coisas, para depois ter que ligar, mandar mensagem, falar, eu deixei isso e aquilo, eu posso ir buscar? Então ela faz um processo de autossabotagem para não se desligar da outra pessoa. Ou ela fala, não, eu saí de casa, a gente não tem mais nada a ver junto, mas eu vou mandar uma mensagenzinha no que era a nossa data de namoro, eu vou mandar uma mensagenzinha no Natal. Então ela fica num processo se sabotando, parece que para se manter ali. A nossa questão egóica e interna, ela não quer que a gente se livre de algo que a gente pode ali nos causar um conforto no futuro. Então, a gente acaba sendo irresponsável com nós mesmos e com a outra pessoa,
Então a gente inventa desculpas ali para às vezes encontrar outra pessoa mesmo que não tenha sentido nenhum. Isso pode ser por uma questão egóica, pode ser por carência, não importa. Mas o ideal é você não criar desculpas e sim você cortar o vínculo. Você seguindo tudo isso, você vai conseguir ter uma melhor superação do relacionamento. Porque se você não deixa essa dívida emocional caducar e você fica ali trabalhando nela, ela sempre vai ficar meio aberta. Você sempre vai ter uma dívida emocional, você sempre vai ter um peso interno, você sempre vai ter muito dos será que não daria certo? Será que não poderia investir um pouco mais? E eu não estou falando que nenhuma relação é recuperável e às vezes a pessoa pode retornar para quem ela estava, ela pode. Mas você primeiro precisa ter esse término para que você pense em você mesmo, em você mesma, para que você consiga se trabalhar, para que você consiga ter o pensamento limpo, sem a interferência do outro, para aí sim tomar uma boa decisão na sua vida. E você seguindo esses passos, você vai conseguir superar esse relacionamento.